Amém, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo, boa noite. Como vão, queridos, passando aqui, queridos, para te desejar uma boa noite, amém? Em nome de Jesus, queridos, glorificado seja o nome do nosso Senhor Deus, Todo-Poderoso, queridos, o nosso Senhor, nosso Rei dos Reis, amém, queridos? Eu quero compartilhar uma palavra com a minha e com a tua vida, amém? Eu quero compartilhar, queridos, uma palavra abençoada. Eu estou aqui desde ontem, assim, mastigando uma palavra abençoada. Então, eu quero compartilhar também com você esse ensinamento, amém? Eu quero compartilhar com você chaves, queridos. Amém? Em nome de Jesus, logo de início, queridos, eu quero dizer para você que Deus, Ele não te chamou para ficar parado. Amém? Somente 2 versículos eu quero compartilhar, que está em 2 Reis, no capítulo 6, no versículo 1 e 2. São 6 versículos essa passagem. Porém, eu quero deixar somente esses 2 versículos para as nossas vidas. Por enquanto, amém? 2 Reis, capítulo 6. Eliseu faz flutuar um machado. O versículo 1 diz assim: os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: eis que o lugar em que moramos com o Senhor é pequeno demais para nós. Vamos até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar para morar. Apenas esses 2 versículos. A vontade de crescer. Somente esses 2 versículos, queridos. Eu quero compartilhar com vocês esse ensinamento maravilhoso, queridos, para as nossas vidas, amém? E eu me identifiquei muito, e eu tenho certeza que você também vai se identificar, amém? Se você estiver perdido em meio a uma construção, alguma ferramenta que Deus te deu, queridos, eu já quero declarar sobre a tua vida que você vai encontrar essa ferramenta, amém? E que você vai se levantar em nome de Jesus para continuar a construir aquilo que você começou a construir, você por algum motivo, por alguma circunstância, você deixou essa ferramenta principal cair das suas mãos. E assim você parou, você estagnou, você estatalou. O Senhor não chamou nem a mim nem a você para ficarmos parados. Amém? Em nome de Jesus. Olha só, a nossa vida cristã, ela é feita de construção. Como, irmã Priscila, de construção? Estamos sempre edificando algo. Estamos sempre edificando a nossa fé, a nossa família, o nosso ministério, que é o nosso chamado. Mas, às vezes, no meio dessa construção, algo se perde. Uma ferramenta essencial escapa das nossas mãos. Amém? Olha só, 2 Reis vai nos mostrar uma simples história e repleta de lições profundas sobre restauração, milagre e propósitos. Olha só, os filhos dos profetas eram alunos de uma escola profética sob a liderança de Eliseu. Quem era Eliseu? Um grande profeta de Deus, queridos. Amém? Aquele lá que andava com Elias e aprendeu com Elias. E hoje, além de aprender com Elias, nós aprendemos com Eliseu. Eles viviam juntos, estudavam a palavra, aprendiam sobre o ministério, mas com o tempo o espaço ficou pequeno demais para eles. Isso revela algo poderoso. O que revela para a minha e para a tua vida? Revela o quê? Que eles estavam crescendo, queridos. Eles estavam tendo visão espiritual, visão de águia. Amém? Então, vai nos dizer aqui, queridos, no 1 e no 2, a vontade de crescer. A vontade de crescer na nossa vida espiritual e em todas as áreas das nossas vidas.
né? Olha só o que eu quero compartilhar, Cris. Eu me identifiquei tanto com essa palavra, tanto com esse ensinamento, que já aconteceu comigo e tem acontecido. Olha só, primeiro ponto para nossas vidas de ensinamento. Olha só essa chave, queridos. O desconforto pode ser um sinal de crescimento. O desconforto pode ser um sinal de crescimento. O lugar onde era suficiente agora se tornou apertado. Às vezes, Deus permite que o aperto chegue para te mostrar que você não foi chamado para ficar parado, estagnado, estatalado, acomodado ou limitado. O nosso Deus, ele não é um Deus limitado, ele é um Deus ilimitado. Então, ele não quer que nem eu e nem você venhamos ser limitados, queridos. Independente das circunstâncias, independente da situação que nós estamos passando, queridos, nós não temos que viver limitados, queridos, por nós e nem pelo homem. Amém? Deus é um Deus ilimitado. Ele não nos chamou para ficar sem fazer nada. Ele não nos chamou para ficar parado. Amém? E olha só alguns exemplos aqui para as nossas vidas. Aquele emprego não te desafia mais? Aquele ministério que você está não faz, não está ali, você não está crescendo mais nesse ministério, né? Aquele ministério onde você não consegue mais crescer, onde você olha para um lado, olha para o outro, a tua vida entra ano, sai ano, continua do mesmo jeito, né? Então, você que está anos na presença de Deus, continua sentada no banco de uma igreja, será que é isso que Deus ele quer para a tua vida? Não, queridos, não é, né? E eu sei também, queridos, que tem pessoas que estão sentadas porque gostam mesmo, elas não gostam de servir ao nosso Senhor Jesus. Elas não gostam de fazer a obra, elas não gostam de estar participando. Elas estão ali, queridos. A palavra do Senhor vai dizer que a fé sem obra ela é morta. Nós temos que ter a fé, porém nós temos que ter junto com a fé a nossa obra. Amém? Então, essas pessoas que estatalaram porque elas querem mesmo, elas não querem ajudar, elas não querem servir ao nosso Senhor Jesus Cristo, elas não querem abrir a boca, elas não querem pregar sobre Jesus, elas não querem falar sobre o reino de Deus, elas não querem compartilhar uma palavra, elas não obedecem quando Deus direciona elas fazerem algo. Então, essas pessoas naquele grande dia elas vão ser cobradas. Porém, nós temos aquelas pessoas que estão em lugares, queridos, onde elas querem crescer, porém elas não conseguem por causa de muitos impedimentos, começando pelo homem, né? Então, o que acontece? Acontece que quando a pessoa tem dentro do seu coração, como eu tive, queridos, desde quando eu me converti, eu não comecei o meu ministério indo para uma igreja. A minha libertação começou dentro de casa. A libertação que Deus trouxe, eu tive um encontro com Deus dentro de casa. E foi desde esse dia que eu parei de beber, de prostituir, de usar droga, de fazer um monte de coisa errada, queridos. Então, eu passei 2 meses em casa, sendo ministrada pelo Espírito Santo de Deus, sem ainda muito entender a voz. Mas o Senhor se revelava para mim de várias maneiras. Então, quando eu comecei a congregar, queridos, quando foi passando os dias, passando os meses, e eu comecei lá dentro do meu coração a falar, Senhor, eu não quero só isso para minha vida. Eu falei, Senhor, eu chegava em casa e eu falava, Senhor, é só isso que o Senhor tem para mim? Tá tudo bem, eu só tenho que vir à igreja? Aí eu sento, ouço a tua palavra, adoro, vou embora, volto. E aí, queridos, veio um grande desejo dentro de mim de fazer a obra do Senhor, de falar do nosso Senhor Jesus Cristo, de testemunhar o que Ele fez na minha vida, o que Ele faz. Então, o Senhor, Ele sondou, o Senhor conhece os nossos pensamentos, o nosso coração, queridos. Então, tem pessoas que têm, sim, a sede do crescimento. E quando Deus, queridos, Ele sonda o nosso coração, Ele não vai, queridos, permitir que nós venhamos ficar sentados, que nós venhamos ficar somente ali no raso, que nós venhamos somente ficar, só fazendo ali algo
e aí vai, volta, faz. Não, queridos, Deus nos chamou para sermos livres, livres em Cristo. Deus nos chamou para sermos libertos. Nós não somos mais escravos, entende? Então, nós somos libertos em Cristo, nós somos escravos de Cristo. Amém? Então, quando você, um emprego, né? Você entra ano, saindo, está no mesmo emprego, não tem a visão de crescimento, não tem a visão de crescer de patamar, não tem a visão de crescer de um cargo, não tem a visão de crescer para um outro lugar que venha te trazer mais de benefício para ti, para a tua família, que venha te trazer um conforto melhor para ti, para a tua família. E aí você está num lugar que você não se sente mais. E já aconteceu isso comigo até, queridos, hoje eu entendendo a palavra, eu entendo. Às vezes você vai estar até em lugares que você vai estar desconfortado, que você vai sentir um desconforto, até em meio a um povo cristão mesmo, queridos, porque muitas pessoas que estão aí no meio cristão, eles não são verdadeiramente libertos em Cristo, porque nunca se entregaram verdadeiramente ao nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então você vai sentir desconforto estando com essas pessoas, sabe por quê? Porque Deus está te santificando, está te separando, está te purificando. Deus está trazendo a você visão. Deus está trazendo a você uma mente renovada. Romanos 12:2. Nós temos que ter a nossa mente renovada para que nós venhamos poder a estar crescendo e não com a mente ali, queridos, uma mente pequena. A gente vai continuar na pequeninice, vai continuar na mesmice, vai continuar no mesmo lugar, vai entrar ano, vai sair ano, e aí vai estar do mesmo jeito, não muda nada. Às vezes até piora, ao invés de melhorar ou mudar algo, né? Então, olha só, aquele ministério onde você não cresce mais, aquele nível espiritual onde tudo parece sempre igual, é sempre do mesmo jeito. E, queridos, tanta coisa assim me incomoda. De eu estar fazendo algo, e se eu estiver fazendo algo o tempo todo, assim, é igual, repetido, se eu estar em um lugar o tempo todo repetitivo, isso me dá uma agonia, isso me dá um desconforto, e eu não quero, né? Que nem eu vou dar um exemplo, uma vez eu cheguei na minha casa, queridos, eu gosto muito de orar na minha casa, eu gosto muito de orar no meu quarto, mas tem momentos, queridos, que é o desconforto. Por quê? Porque Deus ele tá querendo o nosso crescimento, né? E então aí, queridos, eu cheguei aqui, tinha acabado de chegar, olha só de onde eu cheguei, queridos. Eu cheguei da casa do Senhor. Eu tinha acabado de chegar da casa do Senhor. Porém, quando eu cheguei em casa, eu senti um desconforto muito grande. Eu andei de um lado para o outro, andei de um lado para o outro. Nós tínhamos que fazer uma oração específica. Então, queridos, nós tínhamos que orar como de costume. Então, queridos, eu fiquei naquele desconforto, pisava de um lado, pisava para o outro, pisava de um lado, pisava para o outro. E eu chamei meu marido e eu falei, olha, vamos para o monte. Não é aqui a oração hoje, nós não temos que orar em casa, é lá. Então, queridos, por que Deus ele nos causa esse desconforto? É porque algo Deus está fazendo, algo Deus está movendo a nosso favor no reino espiritual, lá no reino dele, queridos. Amém? E aconteceu, porque eu não estava entendendo o porquê daquele desconforto. Porém, queridos, no outro dia tivemos uma notícia maravilhosa. Era isso que Deus estava preparando nas nossas vidas e precisava fazer algo diferente para Deus. Entende? Então, o Senhor ele vai nos causar, sim, algumas vezes um desconforto para que nós venhamos sair do conforto. Entende? Para que nós venhamos a receber o que ele tem. Nós temos muitas bênçãos retidas, queridos, porém, nós temos nos acomodado, nós precisamos sair desse comodismo, precisamos sair desse desconforto que Deus está nos chamando, queridos, que Deus está aí trazendo esse desconforto sobre mim, sobre você, porque Ele quer o nosso crescimento espiritual. Eu não consigo, queridos, ficar o tempo todo na mesmice, isso me dá uma agonia, me dá um desconforto. E aí, quando eu comecei a estudar essa palavra, e eu fiquei pensando, meu Deus, e aí o Senhor, Ele vem trazendo, eu vim lembrando,
Olha, Senhor, aonde eu comecei, olha onde eu estou hoje. Olha o que o Senhor está fazendo na minha vida. Olha como eu estou orando hoje, né? Olha como que eu estou buscando. Olha o que está acontecendo na minha vida, na minha casa. Olha o que o Senhor está fazendo, né? Olha só quais são os tipos de pregações que eu tenho ouvido. Não são pregações rasas, são pregações de confronto, são pregações de arrependimento. Eu pedia tanto, queridos, isso de Deus na minha vida, desde quando eu comecei ali o meu ministério com Deus, a minha chamada, a minha caminhada com o Senhor. Vai chegar um momento que você vai estar, queridos, num lugar, que você vai estar com pessoas, que você não vai mais, vai passar, você já se alimentou, né? Então vai vir dentro de você, vai crescer algo dentro de você. Eu quero mais, eu quero algo mais profundo, né? Paulo ele vai dizer sobre o leite, né? Sobre o alimento sólido. Então vai chegar um momento que você vai começar a querer sair do leite. Então nós precisamos buscar profundamente o nosso Senhor Deus. É claro que tem, queridos, com certeza tem pessoas que se esforçam para buscar mais, para aprender. Não é, queridos, buscar mais não é só ir para a igreja. Buscar mais, queridos, não é só ouvir uma pregação. Buscar mais é você ser curioso, né? É você querer aprender, é você querer ali entender o que tem, o que Deus tem para mim, como que é isso, como que eu vou fazer isso, entende, queridos? Então, o Senhor, ele vem sobre as nossas vidas porque ele conhece o nosso coração. Ele conhece o profundo do meu e do teu coração. Quando nós queremos crescer, a gente não quer ficar estatalado ali somente no lugar. Então, vai ali, você ouve. E eu falava assim, Senhor, eu quero ouvir a tua palavra. Eu quero ouvir palavra de arrependimento de pecados. Eu quero ouvir sobre a tua volta. Eu era assim, querido, eu tinha muita sede de ouvir sobre a volta de Jesus Cristo, de ouvir muita palavra sobre Jesus Cristo, sobre a vinda dele. Então, olha só, o desconforto, ele não é uma punição nem para a minha e nem para a tua vida. É uma chamada, é uma chaculejada de Deus sobre a minha e sobre a tua vida. Amém? É sinal de que está na hora de mim e de você avançar. Amém? Em nome de Jesus. Pessoas com visão não aceitam a estagnação, não aceitam ficar sentada, não aceitam ficar parada, queridos, não aceitam ficar sem fazer nada, não aceitam olhar para a sua casa e ver Satanás destruindo a sua família, e ver Satanás destruindo a sua vida sentimental, e ver Satanás destruindo a sua vida financeira, e ver Satanás destruindo a sua saúde, e você ficar parada, estatalada, estagnada, sem fazer nada. Não é isso que Deus quer de você e nem de mim. Ele não nos chamou, o Senhor fala, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Como que eu e você podemos resistir a ele, queridos? É nos levantando, guerreando contra ele, queridos, com as armaduras de Deus, é buscando em oração, é buscando intimidade, é buscando no jejum, queridos, é buscando aprender mais a palavra do Senhor. Amém? Os filhos dos profetas tiveram a coragem de dizer, né? Precisamos de mais espaço. Deus, ele coloca pessoas nas nossas vidas, queridos, para nos ajudar. Deus, ele coloca pessoas nas nossas vidas para nos direcionar. Como Deus colocou Eliseu sobre a vida desses homens, né? Eles eram filhos dos profetas, eles eram alunos de Eliseu. Então Deus, ele vai colocar pessoas nas nossas vidas para nos direcionar abaixo dele. Amém? Porque primeiramente vem Deus sobre as nossas vidas, acima de tudo, queridos, vem Deus. Então, Deus, ele vai colocar pessoas para nos dar a direção certa, para nos darem um ensinamento certo, para nos ensinar, para nos aconselhar, para nos exortar, para nos corrigir, para nos consolar. Amém? Então, queridos, o que eu quero aqui que você entenda também nessa parte, queridos, é que chega um momento que nós vamos ter que fazer que nem esses alunos aqui. Nós vamos
ter, queridos, que ter essa visão de crescimento, né? E vai dizer assim, eles vão dizer assim para o profeta: precisamos de mais espaço. Nós vamos, queridos, ter que ter a visão de um grande profeta, sim, porque nós fomos escolhidos como profetas. Porém, quando nós saímos daquela posição de alunos, queridos, nós vamos com certeza ter muita visão de crescimento. O Senhor, Ele quer nós, olha só, imagina só, eu e você estudamos, ok? Estudamos primeira, segunda, terceira série, quarta série, cada uma série no colégio que eu e você estudamos, né, subia um nível, subia uma matéria, subia algo. Então, queridos, assim é na nossa vida espiritual. Nós vamos aprendendo, né? Aí entra um professor, depois entra outro, aí um ano é um professor, outro ano é outro. O Senhor vai colocando pessoas nas nossas vidas para nos ensinar. Porém, nós não vamos ficar o tempo todo dependente dessas pessoas. Nós vamos ter, queridos, que crescer, vamos ter que amadurecer, nós vamos ter que olhar e não, né? Às vezes até cheguei assim a olhar o estudo, uma pregação de uma pessoa, Deus me dá uma palavra e de eu correr e ver um estudo na internet, não, mas chegou um momento que veio um desconforto dentro de mim. Qual foi o desconforto? Não, Senhor, não quero as palavras desse homem. Eu não quero as palavras dessa mulher de Deus. Eu quero que o Senhor me dê entendimento dessa palavra. Eu quero que o Senhor me dê as palavras. Eu quero que o Senhor me ensine. Então, chega esse momento nas nossas vidas, queridos. É claro que vai ter estudos que nós vamos sim fazer um esboço e nós vamos trazer algo para as nossas vidas, como eu estou trazendo para você agora. E para a minha vida. Então, mas vai chegar um momento que você vai sentir esse desconforto, como eu senti. Não, eu não quero, né? Eu não quero aprender. Eu vou falar aqui uma coisa para vocês, queridos. Aconteceu isso um tempo comigo, uma situação. Eu fui convidada para levar uma palavra. E aí, queridos, olha só, isso já aconteceu comigo algumas vezes, né? De eu preparar um estudo, né, dentro de um estudo de uma outra pessoa, porém, no dia que eu tive a oportunidade, o Senhor mudou tudo. Por que Ele muda tudo, queridos? Porque não é o que a gente quer, não é o que eu quero falar, é o que o Espírito Santo de Deus Ele quer para as nossas vidas. Então, o papel ficou todinho, queridos, dentro da minha Bíblia. Não saiu nada do que estava naquele papel, praticamente nada. Porque o próprio Espírito Santo de Deus, ele que fala sobre nossas vidas, sobre a nossa boca. Amém? Então, o Senhor, ele quer para mim, para a tua vida, crescimento. Nós temos que sair desse leite. Nós precisamos sair desse leite. É obrigatório sair desse leite se eu quero crescer, se eu quero o meu ministério de crescimento, se eu quero um dia poder ensinar as pessoas, se eu quero um dia poder orar pelas pessoas, eu preciso aprender, eu preciso crescer, eu preciso ter visão. Amém? Então, olha só. Pessoas com visão não aceitam a estagnação. Amém? Eles não se conformaram, eles não aceitaram viver espremidos, onde já não cabia mais o crescimento deles. Pessoas que têm visão espiritual estão sempre buscando o próximo nível com Deus. Não é com o homem, queridos, é com Deus. Eles não se contentam com cultos mornos, vida devocional rasa, ministério apagado. E aqui, queridos, né, um versículo, como eu falei ainda agora, Romanos 12, 2. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Crescimento exige mudança de mentalidade. Não dá para crescer com a mente pequena. O crescimento envolve responsabilidade. Eles não só identificaram o problema, como sugeriram a solução. Eles falaram para o profeta: ó, esse espaço não dá mais para nós. Vamos até lá e vamos cortar ali, vamos, cada um vai pegar uma ferramenta e vamos ampliar, vamos crescer, né?
Vamos aí ter visão de crescimento. Vamos ao Jordão cortar madeira e construir um novo lugar. Eles não só identificaram o problema, queridos, como eles tiveram a atitude. Eles não esperaram pelo profeta, queridos. Nós, queridos, não temos que esperar por ninguém. Não temos que esperar pelo homem. Se eu e você não nos levantarmos na presença de Deus e não buscar intimidade, não buscar santidade, não buscar aprender, queridos, nós não vamos aprender. Porque quando uma pessoa ela confia na outra, ela deixa de confiar em Deus para confiar no homem. Ela só fica ali dependente. Ainda mais quem trabalha, queridos. Quem tem um trabalho fixo, né? Chega cansado, às vezes não vai nem para a igreja. Aí quando vai, só ouve aquela palavra, volta para casa. É claro que a palavra ela transforma, ela liberta e ela cura. Mas como nós estamos falando de visão, de crescimento, né? Essas pessoas vivem no raso. Elas vão, aí tem gente que só vai no domingo para a igreja, né? Porque trabalha. E aí quando ainda está dentro da igreja, já quer logo ir embora porque tem que dormir para descansar, para poder acordar cedo no outro dia. Vida rasa, vida sem visão, vida de mente pequena. Amém? Eles não ficaram esperando Eliseu resolver. Eles não ficaram, queridos. Então, tem algo. Olha só, eu tenho a minha vida com Deus fora da igreja. Eu tenho a minha vida e a minha família. Nós temos a nossa vida com Deus fora da igreja. Oramos em casa, vamos para o monte. Temos, né, quando Deus toca no nosso coração, nos move, aí a algum lugar nós vamos. Então, queridos, eu não posso me prender, queridos, somente a um lugar. Eu não posso me prender somente a um povo, não, porque o povo de Deus é muito grande. Nós somos o corpo de Cristo. Amém? Cristo é o nosso cabeça. Nós somos o corpo. Então, o corpo de Cristo, queridos, a igreja de Cristo é muito grande, nós não podemos nos limitar de se comunicar com o corpo de Cristo, com os irmãos. Mas irmão não é da minha congregação. Mas, queridos, isso é mente pequena, é mente religiosa, né? Isso acontece. Às vezes até você vai ser proibido de falar com pessoas. Você saiu do ministério, então você não pode falar com aquela pessoa que se desligou do ministério. Isso acontece, queridos, eu já vi. Então, isso, queridos, não é do agrado de Deus. Isso é mente pequena, pessoas com mente poluída, pessoas com mente religiosa. E aí você não vai conseguir crescer perto dessas pessoas e nem nesse lugar. Amém? Porque você não vai ter a mente renovada. Né? Você não vai ter a mente de crescimento. Você vai ficar aí, não, mas irmã, a igreja fica perto da minha casa, fica perto do meu trabalho. Você prefere morrer espiritualmente, você prefere estagnar, você prefere parar. Mas eu não quero congregar em tal lugar porque é muito longe. Mas tem um ensinamento da palavra muito profundo, né? Os irmãos ali estão em união, estão evangelizando, estão fazendo isso, não são mesquinhos, não ficam todo o tempo naquela bola. O tempo todo aquelas pessoas naquela bola, aquela bola fica ali com aquelas pessoas dentro, e aí não tem visão de crescimento, aí não vão fazer um curso, não vai fazer isso, não vai fazer um seminário, não vai, porque são pessoas que não querem crescer nas suas vidas, são pessoas que querem estar ali, acham que já está tudo ok, já está 100%, né? Mas Deus não nos chamou somente para isso, queridos, para ficar sentado no banco. Né? O nosso Senhor, quando o nosso cálice enche, nós temos que transbordar, nós temos que compartilhar a mensagem com o nosso próximo, nós temos também que dar o nosso bom testemunho, não só eu falando com você, são as minhas atitudes também. Eu já ouvi até testemunho de pessoas que não precisou falar nada para ganhar uma vida dentro da sua casa, uma alma para Jesus, somente foram as atitudes. Então, como que você tem se comportado?
Será que os nossos filhos, os nossos parentes, eles podem olhar para mim, para você e ver a nossa transformação verdadeiramente? Né? Porque eu já ouvi aqui uma situação, uma pessoa bem conhecida, bem de perto de mim. Ah, fulana quando vai para a igreja, toda vez que ela vai para a igreja, ela volta com o diabo no couro. Ela volta ali com um cão no couro. Olha só, não é um bom testemunho, queridos. É um mau, é um péssimo testemunho. Quem é que vai se converter através dessas atitudes? Chega em casa, tá bravo, vai brigando, vai discutindo, vai chamando o nome, faz tudo isso. São pessoas que não têm transformação, nunca tiveram em Jesus Cristo. Vai morrer indo para a igreja enquanto não quiser a transformação. Vai morrer sentando no banco. Vai ficar ali o tempo todo. Mas se não deixar o Espírito Santo de Deus transformar, não vai ter a mente também renovada e nem transformada. Né? Então, queridos, olha só. Você quer crescer, quer ampliar a tua mente, a tua fé, seu ministério, seu conhecimento? Então, prepare-se para sair dessa zona de conforto. Amém? Se você quer sair da zona de conforto, ore, peça ao Senhor que te ajude. Queridos, eu sei que uma pessoa que estatalou, que estagnou, não é fácil para se levantar. Mas Deus, queridos, Ele é muito poderoso para te ajudar. Amém? Então, que venhamos ter sempre essa visão de crescimento, essa visão que os alunos de Eliseu eles tiveram. Eles não precisaram esperar o profeta tomar atitude por eles. Não, queridos. Nem Deus, às vezes, queridos. Deus, às vezes, queridos, eu vou te dizer uma coisa. Que Deus, Ele não vai fazer para você e nem para mim o que eu e você temos que fazer. O próprio Deus, ele fica só lá de cima olhando. Porque, queridos, tem coisas que é para mim e para você fazer. Tem coisas que somos nós que temos que tomar atitude. Não é Deus. E não é um pastor, uma pastora que Deus determinou para as nossas vidas nessa terra. Não é a irmã fulano, não é o irmão fulano, não é o missionário, não é o meu marido, não é o meu filho, queridos. Somos eu e somos você que temos que tomar a atitude de crescer. Amém? Então, quais são as atitudes que eu e você temos tomado para crescer, né? Então, quando nós nos sentimos desconfortáveis em alguma situação, na nossa vida mesmo, queridos, eu tenho coisas que ultimamente eu tenho sentido desconforto. Por que eu estou sentindo desconforto? Porque Deus está me chamando para sair dessa. Deus está me chamando e falando, filha, cresce, sai disso. Para de fazer isso. Porém, queridos, às vezes nós fechamos os nossos ouvidos para a voz do Espírito Santo porque nós precisamos descer mais, precisamos buscar mais, jejuar mais para matar a vontade da carne, né? Precisamos, queridos, se santificar mais a Deus, nos consagrar mais, nos separar mais das coisas que não agradam ao Senhor. Tudo aquilo que me tira, tudo aquilo que tira a atenção de mim com Deus é pecado, queridos, porque você está dando, né, a glória para coisas, para pessoas, para redes sociais, né, para trabalho, para cama, para o sono, né? Então, o Senhor ele tem me colocado a desconforto em algumas situações, queridos. E eu vou compartilhar também aqui com você algo. Eu até compartilhei com uma irmã. Eu falei para ela assim, é uma coisa bem pequena, porém é algo que o Espírito Santo ministrou dentro de mim, né? Assim que eu falei assim, queridos, eu estava chamando a atenção, queridos, do meu esposo e dos meus filhos, em relação a colocar roupa dentro do cesto, né? Roupa suja dentro do cesto. E eu falei para eles, aqui em casa tem 3 cestos de roupa. Vocês colocam em cima da tampa, vocês não têm a coragem de tirar a tampa e colocar dentro do cesto. E aí, queridos, quando eu fui no meu banheiro, que tinha um cesto meu de roupa, tinha roupa minha em cima do cesto, em cima da tampa do cesto.
E aí, queridos, veio dentro de mim, como é que eu posso cobrar algo do meu esposo e dos meus filhos se nem eu mesma estou fazendo? Que exemplo é esse? Então é uma coisa tão assim, queridos, para muitas pessoas pode ser bobagem, mas para mim não foi, queridos. Foi uma chamada. Foi uma chamada de Deus na minha vida. E é algo que eu preciso colocar em prática. Eu não posso cobrar de uma pessoa aquilo que nem eu mesma estou fazendo. Então, olha só o exemplo. O nosso testemunho é muito importante na vida das pessoas, né? As nossas atitudes, a nossa fala, da forma que nós conversamos, com que mente eu tenho conversado, com que tipo de mente. Eu já conversei com pessoas, queridos, que eu estava tão ali, tão obcecada por Deus, buscando tanto a Deus, não que eu não estou buscando, eu digo assim, na situação que estava, pessoas que se diziam servos, servas de Deus, né? Mas com a mente poluída, falando um monte de besteira. E aí eu fiquei ali naquele meio, eu falei, Senhor, se tivesse um buraco, eu enfiava minha cabeça aqui, porque eu queria sair daqui, Senhor, me tira daqui. E lá dentro do meu coração eu fiquei, Senhor, me tira daqui, desse meio, Senhor, porque vai chegar um momento, queridos, que quando nós começamos a ter a visão de crescimento, começamos a buscar, nos separar para Deus, nós vamos ficar assim, nós não somos melhores do que ninguém, queridos. Eu não sou melhor do que ninguém. Você não é melhor do que ninguém. Deus não faz acepção, porém nós sabemos que quanto mais nós buscamos o nosso Senhor, mais o Senhor nos santifica. Então você vai estar ali no meio de pessoas que servem a Deus, assim, né, queridos, mais ou menos. E quando aquelas pessoas começam a falar coisas erradas, né, práticas, com a mente ali, com pensamento em imoralidade sexual, queridos, com coisa errada, é claro que os teus ouvidos não vão mais suportar. Por causa que Deus ele começa a me santificar. E aí eu fiquei lá dentro de mim, Senhor, me tira daqui, Senhor. Senhor, me tira do meio dessas pessoas. E aí, queridos, então é isso, né? O Senhor, ele quer que nós venhamos fazer a diferença. Nós não somos diferentes de ninguém, mas ele quer que a gente faça a diferença, né? Eu tenho algo comigo que eu estava aí, queridos, uma vez numa campanha e todos esses eu estava sendo muito, eu estava vindo muito desconforto sobre a minha vida, muito desconforto sobre a minha vida, em várias situações, tanto em meio de pessoas como em lugares, né? Estava vindo muito desconforto. E aí eu ficava assim, eu achava que eu tava ficando doida. Eu falei, não, tô ficando doida, isso tá errado, Senhor. E eu falava, Senhor, eu não sou melhor do que ninguém, Senhor, eu não sou melhor do que ninguém, eu não sou melhor do que a irmã ora, a irmã busca, o fulano busca. Aí o Senhor falou assim, filha, nem todos que abrem a boca para dizer que me adoram, eles me adoram. E eu falei, não, Senhor, a irmã ora demais, a irmã busca demais. E o Senhor foi ali começando a falar comigo, queridos. E aí o Senhor foi começando a trazer, né? Aí tá, nessa campanha, um homem muito, muito cheio de Deus. Ele falou ali, sendo ali usado por Deus para curar, libertar as pessoas no nome de Jesus. Mas quando ele chegou comigo, queridos, ele falou assim: tu é diferente das demais. Segue a voz do Espírito Santo. Era o próprio Deus, queridos. Eu nunca vou esquecer isso. Era o próprio Deus falando comigo. Eu não estava doida. Eu achava que eu estava doida. Não, Senhor, não posso fazer. Senhor, não, a pessoa não. Não, queridos. É Deus. Deus, quando a gente começa a buscar o Senhor verdadeiramente de todo o nosso coração. Então, o lugar, as pessoas que eu estava eram realmente pessoas que oravam muito, porém tinham falatórios que não agradavam a Deus. E era Deus me mostrando, era Deus me ensinando, filha, não é isso que eu quero para ti. Te separa, sai. Então, nós não vamos ser, queridos, melhor do que ninguém.
mas nós precisamos, queridos, fazer a diferença. Fazer a diferença em meio a essas pessoas. Entende o que eu estou dizendo para você? Nós não somos, eu não posso jamais deixar que a soberba entre no meu coração, que eu bata no meu peito. Queridos, eu sou tão grata a Deus, eu glorifico tanto a Deus, porque em lugares que eu e minha família chegávamos, nós chegamos ainda, pessoas que nunca viram a gente, pessoas que viram a gente pela primeira vez ali e falaram: olha, vocês são diferentes, você é diferente, você tem humildade no seu coração, há um brilho sobre a tua vida. Queridos, isso é tão maravilhoso quando nós ouvimos isso. E isso não pode deixar entrar dentro do nosso coração. Nós não podemos deixar entrar dentro do nosso coração, né? Ali, aquele elogio vinha se tornar uma soberba dentro do nosso coração. Infelizmente, tem pessoas que se deixam ser levadas pela soberba, pela altivez, né? E não agradam ao nosso Senhor Deus. Então, nós temos que ter visão de águia, né? Nós temos que ser cabeça e não cauda. Amém, queridos? Nós temos que olhar, né? Se eu estou num lugar onde não me satisfaz, onde eu não aprendo mais, onde eu não consigo mais trabalhar sossegado, porque algo está me incomodando, ore, peça a direção do Espírito Santo de Deus. Amém? Faça, queridos. Faça como os alunos de Eliseu. Tenha a visão de crescimento, mas faça como eles fizeram também. Eles não só tiveram a visão de crescimento, mas eles tomaram atitude. Amém? Em nome de Jesus, eu quero deixar essa palavra abençoada para mim e para a tua vida nessa noite, queridos. Eu estou aqui muito alegre por compartilhar essa palavra com você. Contei um pouco sobre mim também, sobre o que Deus fez, né? O que Deus me mostrou. Então eu compartilho com vocês também. É tão bom quando a gente compartilha com o próximo o que Deus ele nos ensina, que nós venhamos guardar o nosso coração de tudo aquilo que não agrada a Deus, da soberba, da altivez, que nós não venhamos, eu tenho visão, eu quero crescer, né? Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo e pisar em cima das pessoas. Não, Deus não se agrada disso. Amém? Temos que fazer tudo com ordem e decência e pela direção do Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Eu deixo essa palavra, né? Eu estou aqui ainda a fazer que nem minha pastora, mastigando essa palavra. É um estudo muito abençoado, mas viram? Eu trouxe aqui os 2 versículos, porém o Espírito Santo de Deus ele foi ministrando muito mais daquilo que eu podia compartilhar com vocês, que eu achava que eu ia compartilhar com vocês. Então eu tenho certeza que Deus ele está falando com você. Não queira ficar sentado, não queira ficar parado, não queira ficar nesse emprego, não queira ficar aí de repente nesse relacionamento que não te satisfaz mais, que tá aí tudo errado, né? Peça de Deus direção do Senhor, né? Peça de Deus uma direção. Às vezes, as pessoas... Eu quero compartilhar algo aqui também com você. Olha só, queridos. É forte esse mistério. Relacionamento, queridos. Glória a Deus. Olha só. Algo aqui que eu quero compartilhar com você. Cadê? Quando o diabo consegue ganhar o coração de uma pessoa, ele consegue trazer prisão. Onde o diabo tem área, ele vem, né? Ele vem atacar aquela área que possa te prender pelas suas iniquidades, seus antepassados ou pelas suas próprias obras. Deixar você mais ou menos preso, oprimido em situações, né? O diabo gosta de trazer prisões, né? Tudo o que domina uma pessoa, que é mais forte do que as emoções dela, se torna um senhor dentro da vida dessa pessoa. Tem um governo na vida dessa pessoa, né? As nossas dores do nosso passado, né, não pode se tornar uma prisão no meu presente.
O meu problema que eu passei não pode estar sendo um senhor na minha vida. Então, queridos, olha só, você não vive, né? Você não vive, não reaja conforme o que você passou no passado, um relacionamento no passado. E aí, às vezes, as pessoas estão aí num relacionamento, não conseguem mais ser felizes. Por quê? Porque ela tem aquela mente pequena. Ah, eu não vou ser feliz, né? Porque eu não fui feliz no passado, aquela pessoa não me fez feliz, então eu não vou ser com essa pessoa. E às vezes as pessoas estão em relacionamentos errados, que não é para estar, não pediu uma direção de Deus, né? Não pediu ali uma direção do Espírito Santo de Deus. Aí ela está trazendo maldição dentro de maldição para a vida dela, está carregando uma carga que não é para ela carregar, está carregando um peso que não é para ela carregar, uma cruz que não é para ela carregar. Então, e tem pessoas dentro daqui dessa palavra que ela fica estagnada, ela fica estatalada na sua vida sentimental. Por quê? Porque, eu não sou feliz, eu não fui feliz no meu primeiro casamento, eu não vou ser nesse, eu não fui feliz no meu primeiro relacionamento, eu não vou ser nesse. Olha só aqui, ó. Então, não se prenda ao que você não é, né? Você não vive. Não viva como você vivia antes. Troque a sua mente, renove a sua mente. Aquela mente que você tinha lá atrás, renova. Vai para a palavra de Deus. Vai para Romanos 12:2. Renova a sua mente. Renova a tua mente na palavra de Deus. Olha só. Você não vive, não reage conforme o que você passou, que aconteceu com você. Então não se prenda ao que você não é, né? Então olha só, o meu problema é o meu problema, não é o problema dos outros. Não é, às vezes as pessoas até se comparam com o relacionamento de outro. As pessoas têm mania também, às vezes, se comparar com a vida do outro. Nós não podemos nos comparar com a vida de ninguém. Nós somos nós. Amém? Então, tem pessoas, queridos, eu nem ia falar isso aqui, né? Então, tem pessoas que estão aí em relacionamento errado, que estão em relacionamento que não foi aprovado por Deus, que estão em relacionamento, queridos, que não está sendo da vontade de Deus, e aí tá cheio de problema, tá cheio de situação. E também as pessoas, amém, que estão num relacionamento, porém estão aí debaixo desses cativeiros, dessas prisões que o próprio inimigo colocou, mas porque você permitiu ele colocar. Você continua com a mente pequena, continua com aquela mente, eu não vou ser feliz. Já vivi tantos relacionamentos e esse também eu não vou viver. Você tem que orar e pedir uma direção de Deus. Pode estar havendo uma maldição na sua vida ou através dos seus antepassados. Busque a direção do Espírito Santo de Deus para a sua vida. Renova a tua mente, né? Não se deixa levar pelas coisas do passado. Passado, como dizem as pessoas, né? Quem vive de passado é museu. Nós somos novos, nós somos novas pessoas, nós somos novos homens, novas mulheres na presença de Deus. É tudo se fez novo, né? Se Deus ele está mostrando para você que ainda não é o momento, que ainda não é a hora, não é essa, não é esse, espere no Senhor, espere na direção de Deus. Ou se você está em um relacionamento que você não consegue ser feliz, que você é casado ou casada, mas que você está na tua mente, aí tem aquela mente, de repente um dia aí a mulher ou o marido traiu, ou ambos, um outro, aí fica um jogando na cara do outro, um apontando na cara do outro. Tem que ter a mente renovada, orem juntos, confessem, peçam perdão, queridos. O perdão é muito importante nas nossas vidas, amém? Então, olha só, eu estava falando de visão, né? De visão de crescimento, visão espiritual, e olha onde eu vim parar. Eu tenho certeza que alguém vai ouvir esse vídeo
vai ouvir essa palavra e Deus vai tocar no teu coração. Renova a tua mente. Em nome de Jesus, peça a direção do Espírito Santo de Deus. Ore, ore antes de tomar qualquer decisão. Não é bom tomarmos decisão com a mente bagunçada. Amém? Então, ore, peça a direção do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, eu deixo essa palavra para as nossas vidas nessa noite. Amém, queridos, que venhamos ter essa visão, como eu disse, também do profeta, né, queridos, em nome de Jesus, e ali dos alunos, eles não esperaram a atitude do profeta Eliseu, eles mesmos foram lá, né, e eles mesmos, eles tiveram aquela visão de crescimento, tiveram a atitude, amém? Que venhamos fazer, queridos, como eles, em nome de Jesus, que venhamos olhar, né, venhamos sair. Há quanto tempo, né, você continua ali no primeiro degrau da escada? Há quanto tempo você não sai? Há quanto tempo você não passa daquele degrau? Então, queridos, nós temos que crescer, né? Deus, Ele quer que nós venhamos ter a mente renovada. Ele quer que nós venhamos crescer na presença dEle. Deus, Ele não nos quer por cauda, mas por cabeça. Amém? Ele não nos quer como galinha, Ele nos quer como águia. Amém? Em nome de Jesus, eu deixo essa palavra. Tenha uma ótima noite, em nome de Jesus. Graças a Deus, queridos. Muito alegre por essa palavra. Fiquem todos na paz do Senhor. Amém.